Salve galera do rock, e aí, tudo beleza? Tudo certo? Tranquilinho por aí? Eu sou Carol Mariano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desde os primórdios que o rock captura as angústias, os medos, as inseguranças, tudo aquilo que tira a paz de cada geração. Enquanto algumas bandas optaram pelos caminhos convencionais, outras decidiram explorar o lado obscuro da arte, desafiando tabus, quebrando regras e lançando álbuns que causaram um verdadeiro alvoroço. Muitos desses discos foram acusados de serem satânicos, hereges, imorais ou perigosos para a juventude. Igrejas condenaram, políticos tentaram bani-los e muitos pais ficaram horrorizados com aquilo que os filhos estavam ouvindo. Mas, ironicamente, toda essa controvérsia só serviu para torná-los mais interessantes. Eu trouxe aqui um top 5 com os álbuns que eu gosto pra caramba e que eu considero os mais sombrios que eu já escutei. Gente, só um adendo aqui rapidinho, é que eu não vou entrar na área do death metal, do doom metal, porque assim, essas bandas são ao concor, né? Elas degustam o lado sombrio, pesado, macabro da arte no café da manhã, então elas são vencedoras. Mesmo porque eu não ouço muito esse som, então assim, não faz muito parte da minha vida. Eu trouxe aqui 5 álbuns que eu gosto muito, que são os mais pesadões, assim, que eu já escutei, e que eu gosto bastante das histórias que estão por trás do lançamento deles. Ou seja, a gente vai para os clássicos. Eu vou começar com o maravilhoso e subestimado Born Again do Black Sabbath, que foi lançado em 83 e causa discussão entre os fãs até hoje. Amado por uns, odiado por outros e cercado de polêmicas desde o seu lançamento. Depois da saída do Dio, o Tony e o Geezer decidiram manter a banda e trouxeram o Ian Gillan pro lado negro da força, só que essa decisão não foi tomada conscientemente, embebedaram o cara. O Gillan contou este caos numa entrevista, falou que ele saiu pra beber com o Tony e o Geezer e que os caras meteram o pé na jaca, ficaram altamente embriagados. E no dia seguinte, o Gillan recebeu uma ligação do seu empresário falando que quando ele fosse tomar decisões referentes à carreira, os dois tinham que conversar antes. Aí o Gillan não entendeu nada porque ele simplesmente não se lembrava do que tinha acontecido na noite anterior e falou, mas do que você está falando? No que o empresário respondeu, aparentemente você concordou em se juntar ao Black Sabbath na noite passada. Puta merda. O resto nós já sabemos, o Gillan não ficou muito feliz com isso daí, mas fazer o que? Assinou o contrato, bêbado ou não, o problema é teu, vai ter que cumprir. Eis que surgiu um disco cru caótico que misturava o peso do Black Sabbath com os gritos ensandecidos de Ian Gillan. A produção não foi tão caprichada assim, porque saiu uma sonoridade suja, abafada, meio embolada, mas calma, que parece que vão remasterizar essa belezinha aí, vão arrumar a sonoridade dele, então... mas eu adoro o som desse álbum, mesmo ele não estando tão bem produzido, meu Deus, Disturbing the Priest, o que é essa música? Hero the Zero, a própria Born Again. Eu lembro que quando eu escutei a primeira vez, eu falei, gente, o que é isso aqui? O que é esse negócio aqui? E uma coisa que o Born Again não consegue se livrar é das polêmicas envolvendo a capa, né? Porque convenhamos, que capa feia, né? Que negócio impactante, obscura, satânica, né? Assim, feia. É feia. Obviamente que assim que saiu, os fãs criticaram em massa esse negócio aí. O próprio Geezer, o Tony odiaram, eles chamaram ela de horrível. E o Gillan teve acesso de riso quando ele viu a capa. Ele não acreditou que ia ser essa daí. Sabe aquela coisa de rindo de nervoso, de desespero? Então, era isso. Algumas lojas se recusaram a vender porque diziam que a capa era perturbadora demais, o que faz com que ela seja lembrada como uma das mais bizarras do metal. Se existe um álbum que mistura rock pesado, letras enigmáticas e teorias conspiratórias, esse é o Secret Streets de 74 do Blue Oyster Cult. Em 75 ele foi considerado um dos melhores álbuns de rock de todos os tempos. A revista Rhapsody elegeu ele como um dos melhores do proto-metal e muitos fãs o classificam como um dos melhores trabalhos da banda. Mas apesar disso tudo, ele veio cercado de polêmicas e interpretações controversas, a começar pela faixa Career of Evil. Olha só que interessante, essa letra foi escrita pela Pat Smith,
que já fez várias outras letras para essa banda, ela já tem uma parceria de longa data. E nessa época ele estava namorando com o tecladista, pois é. E a letra fala sobre um cara que vai roubar a esposa de um outro cara e ele vai seguir na carreira do mal. A galera conservadora da época não gostou de nada disso daí, achou estranho, falou, nossa, mas tá incentivando os outros a sequestrar a mulherada, meu Deus do céu. Mas fora essa letra, tem outras também. Tem ainda Astronomy, ME262, Domination and Submission. A capa também gerou bastante polêmica, porque muitos interpretaram ela como uma glorificação da guerra nazista e a crítica caiu matando em cima. Tinha gente especulando se a banda estava envolvida com grupos extremistas e se eles estavam tentando passar mensagens ocultas aí no disco, nas letras, na capa. Só que mesmo com tudo isso de polêmica, esse álbum se tornou um dos mais aclamados do hard rock dos anos 70. Mostrou que a banda não somente sabia fazer rock, como também sabia brincar com a cultura pop, com fatos históricos, teorias obscuras. Esse álbum influenciou muitas outras bandas como Iron Maiden, Metallica, e ele é bom pra caramba mesmo. Se você ainda não escutou, fica a dica. Se o rock fosse um grande teatro, o Alice Cooper seria o mestre do perturbador. E foi isso que ele provou com o álbum Welcome to My Nightmare, de 75, um dos álbuns mais icônicos, teatrais e polêmicos dele e do rock. Depois do sucesso da Alice Cooper Band, o vocalista Vincent Furnier, pois é, esse daí é o nome original do Alice Cooper, decidiu seguir carreira solo com esse nome artístico e apostando numa abordagem mais teatral. Isso tudo que ele fez foi bastante diferente para a época, porque misturava o hard rock com progressivo, jazz, essa coisa teatral, orquestração. Assim como outras bandas da época, o Alice flertou com o horror, o terror, essa coisa mais pesada, o ocultismo, o que fez com que grupos religiosos e conservadores o perseguissem e acusassem de satanismo. Os críticos chamaram esse álbum de um espetáculo de depravação e violência. Vamos apresentar o funk brasileiro para esse pessoal aí, porque o Alice, que não é de fugir da raia, fez com que a turnê desse álbum fosse assim um espetáculo gigantesco, cheio de coreografia, fantasia, efeitos especiais, eram luzes, cores, sangue falso, tinham bonecas demoníacas, o Alice Cooper sendo eletrocutado no palco, os dançarinos fazendo coreografias que pareciam ser saídas de filme de terror. Muitas cidades tentaram banir as apresentações dessa turnê. Grupos conservadores protestaram alegando que o Alice promovia mensagens satânicas, comportamento imoral, e ele deve ter adorado tudo isso. Numa sexta-feira 13, em fevereiro de 1970, era lançado o álbum homônimo do Black Sabbath. Oh, no! Sim, eu já falei do Black Sabbath que ele já compôs o meu top 5, mas não tem como eu não falar desse álbum. Ele é muito expressivo, ele é muito marcante, como é que eu vou deixar ele de fora? Não dá, não tem como. O Geezer Butler sempre foi muito interessado em ocultismo, mas juntou isso daí nas letras das músicas. Essa aura de filme de terror, a capa que trazia a mulher de preto parecendo uma bruxa naquele ambiente, os riffs muito loucos do Tony Iommi, não deu outra, não teve jeito. A banda foi taxada de demoníaca. Muitos grupos religiosos acusaram a banda de promover mensagens do capeta e em vários lugares dos Estados Unidos as igrejas se organizaram para fazer uma queima dos discos do Black Sabbath. Dá pra mim! Eu não tenho o disco do Black Sabbath! Meu Deus, os caras queimando! Apesar de toda a polêmica, a banda sempre negou qualquer envolvimento com coisa satânica e ocultista, sei lá. E o Geezer falava que na verdade as letras não estavam promovendo o mal, mas fazendo um alerta contra ele. Mesmo porque tem vários e vários shows onde no final da apresentação o Ozzy ia lá e falava: Deus abençoe vocês, Deus abençoe a América. Como que um cara satanista vai falar isso, meu Deus do céu? Não vai.
E eu vou fechar o vídeo com o álbum, cara, que esse daqui, o negócio é violência, aqui, ó, que assim, ó. Em 69 era lançado o álbum Witchcraft Destroy Minds and Rip Souls da banda Coven. Você quer ver coisa pesada, sombria, um negócio que tem pacto e satanismo, as paradas muito loucas? É esse daqui. É esse daqui. Esse álbum aqui entrou de cabeça no campo do ocultismo. As letras falam sobre satanismo, pacto, ritual. Coven foi uma das primeiras bandas a trazer esse tipo de assunto abertamente pro rock, e esse álbum não esconde isso em nenhum momento. A vocalista Jinx Dawson, que foi uma das vozes femininas pioneiras no rock pesado, cantava sobre feitiçaria, magia negra e o lado mais obscuro da mente humana. Dentro desse álbum, o que mais chocou foi a faixa Satanic Mass, que é a gravação real de uma missa satânica, e tem até a vocalista recitando versos em latim, o que deixou a coisa com um tom muito mais macabro. Foi a primeira vez que algo assim apareceu num disco de rock, o que para a sociedade conservadora do final da década de 60 foi um negócio aterrorizante. Além disso, pouco tempo depois do lançamento desse álbum, aconteceu o assassinato da atriz Sharon Tate, que estava grávida e morreu de uma forma altamente brutal. O caso do Charles Manson, e tudo isso daí aflorou a paranoia de satanismo nos Estados Unidos, colocando a banda e esse álbum no epicentro da coisa, mesmo sem eles terem nada a ver com o assunto. Caso você tenha ficado curioso para entender o porquê de toda essa histeria, eu mais que recomendo esse filme, O Perigo Bate à Porta. Tem algumas curiosidades bem interessantes envolvendo a banda. Uma delas é que a vocalista nessa época já usava a mão com um chifrinho antes do Dio usar publicamente. A primeira faixa se chama Black Sabbath e um dos integrantes se chamava Ozzy Osbourne, sem ter parentesco nem nada a ver com o nosso Ozzy Osbourne. Seria isso coincidência? Destino? O fato é que meses depois surgiu o álbum do Black Sabbath e aí a sociedade ficou louca porque ela já estava achando que as coisas do capeta já tava vindo ali com a banda Coven. Aí vem o Black Sabbath com toda essa aura de terror, de suspense, horror, e as letras, as músicas, a capa. Aí que todo mundo achou que era um apocalipse acontecendo mesmo. Discão sinistro, hein? O negócio aqui é pesado, é uma audição que não é muito fácil, mas é interessante. É interessante, se você ainda não escutou, põe aí pra você ver, né? Você fala, opa, realmente não vamos ouvir esse disco aqui no escuro, porque não que a gente acredite em algo, mas, né? É bom evitar, né? Vai que você chama alguém, você... O rock sempre teve uma relação muito próxima com a polêmica, né? Afinal de contas, ele nasceu da rebeldia. Então nada mais natural do que a gente ver os seus artistas flertando ali com os limites da coisa toda. Esses álbuns ditos sombrios não só impactaram a sociedade da época, como moldaram toda a cultura do rock. Inspiraram gerações de músicos a explorarem esse lado mais obscuro, macabro, sem medo de arriscar, de chocar, de ser feliz. Por que não? Vamos ser felizes no sinistro, vamos ser felizes no terror. Agora coloca aqui pra mim nos comentários quais são os álbuns que você considera os mais sombrios da história do rock clássico. Teve algum que você escutou e pensou, nossa, isso aqui é coisa do capeta? Se você curtiu, já se prepara para dar aquela força pro canal, compartilhando, curtindo, clicando em hypar esse vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve no canal. Fica aqui com a gente falando do bom e velho rock and roll e dos seus aspectos sombrios, macabros, sinistros. Dá um salve aqui nos comentários, não esquece de colocar quais álbuns você considera os mais sombrios. A gente vai se falando, trocando aquela ideia e até a próxima.